Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ale Brasil, estou aqui para explicar um pouco para vocês como é que surgiu essa metodologia do Empreenda Sua Paixão. Isso mesmo, então na segunda-feira a gente vai estar iniciando um workshop privado para um grupo de empreendedoras que já começaram a jornada e diante de todos os obstáculos que nós temos, né? Então a gente sempre precisa de ajuda, buscar mentoria, buscar pessoas que possam estar ajudando nesse processo. E pensando nisso, né, foi que na minha cabeça começou a surgir ideias, né? Então assim, como é que essas ideias surgiram? Você começa a avaliar aquilo que está dentro de você. Então, começa você a olhar o que você faz, as insatisfações, aquilo que não faz bem para você, aquilo que poderia fazer algo mais satisfatório. Então, você vai buscando, né, dentro dessa sacudidura aí que vai estar tendo dentro de você um conflito interno ali do que você deseja e do que você quer. Então, muitas vezes as pessoas estão fazendo algo que ela não se encaixa. Então, assim, o que é que motiva ela a fazer isso? Então, muitas vezes a gente desenvolve uma atividade focada apenas no lado financeiro e isso acaba não te trazendo uma satisfação pessoal e você acaba tendo uma vida sacrificada, porque você começa a trabalhar pelo dinheiro, né? E a ideia é que você faça o dinheiro trabalhar para você. E não o contrário. Então, nessa corrida dos ratos, né, que você fica sem tempo para a sua saúde, sem tempo para poder você fazer aquilo que realmente você gosta, ler um livro, assistir um filme com os filhos, né, preparar aquele alimento delicioso, ou então passar o dia sem fazer nada, tomando nutrição celular mesmo. Então, aquilo que realmente te dá prazer. Então, quando você vai fazer uma análise da sua vida, né? Você começa a entender, você se depara logo com a roda da vida. E ali ela vai estar trabalhando ali o seu pessoal, né? E vem o seu profissional, vem o seu relacionamento com as pessoas e aí vem a sua plenitude ali da sua criatividade, aquilo que você realmente gosta, os seus hobbies, chegando à sua espiritualidade. Então, trabalha o ser humano como um todo. E nós estamos muito acostumados a trabalhar coisas específicas. E coisas específicas lhe distancia do todo, porque você fica tão específico naquilo que você não tem um olhar para o resto das coisas. Então você tem que entender que o ser humano, ele funciona como um todo. Então a gente precisa estar em equilíbrio. E para você estar em equilíbrio, você tem que manter, né, as áreas da sua vida, que são 12 áreas, né, de boa. Então, às vezes, a gente foca só no lado espiritual e a gente quer levar essa espiritualidade para as pessoas, mas a gente está com a vida de relacionamento em treva. Então, às vezes, a gente está querendo levar a pessoa para um lado profissional, porque a gente é bem sucedido, mas a gente tem uma vida espiritual de derrota. Então, assim, a gente tem que começar a buscar ter equilíbrio, para poder começar a direcionar as pessoas com sabedoria, fazer com que as pessoas elas tenham o poder de escolha, né? E o poder de escolha é algo libertador, porque te dá liberdade de escolher o que você realmente quer fazer da sua vida. Então, essa semana eu estava assistindo um filme com a minha filha do meio, né? Justamente Um Homem Entre Gigantes, né, que fala justamente da época que se descobre ali, né, na análise patológica, do que os jogadores de futebol estavam morrendo ali naquela época, né, por causa das conclusões que tinham, né, cabeça com cabeça, e as pessoas não davam aquele devido valor. Mas o que é que o rapaz responsável, né, o cientista, o patologista que estava por trás disso, né, o legista lá do IML em si, o médico que estava responsável por essas investigações, ele queria que os jogadores eles tivessem a consciência que aquilo poderia acontecer, entendeu? Então, e não tivesse ali iludido. Então, às vezes a gente quer mostrar a consciência das coisas para que a pessoa tenha uma escolha
de uma forma que ele, não, tipo assim, eu vou, como tem sempre a propaganda do cigarro, né? Eu não fumo, né? Mas assim, você vê que ele bota assim, fumar, né? Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde. Então, você está informando que é prejudicial, mas as pessoas fumam porque elas têm o livre-arbítrio de escolher fazer isso. Então, assim, é você ter clareza que aquilo não faz bem para você, mas que você continua fazendo aquilo porque você tem um hábito, uma crença ali enraizada, e que se você não tiver a ajuda de alguém, de uma pessoa para poder tá te orientando para poder você dar o próximo passo, você pode ficar ali estagnado daquele jeito. Ou você pode sair, ou você pode, dentro de si mesmo, resolver, decidir que não vai fazer mais e seguir. Tá tudo bem. Então, na jornada do empreendedor, isso não é diferente, porque assim, a gente não tem um protocolo pronto, a gente precisa ser protagonista da nossa história, a gente precisa buscar resiliência, né? A gente precisa ir para a ação. Então, assim, a gente precisa buscar positividade, então a gente precisa estar positivo, a gente precisa trazer inspirações. Então, com tudo isso, você precisa estar bem, você precisa estar saudável. Então, pensa aí, eu estar aqui gravando esse vídeo, eu tô morrendo de dores na coluna, eu tô me sentindo mal, eu não tô bem, mas eu necessito gravar esse vídeo porque, né, focado lá na recompensa disso do lado financeiro. Não, eu estou gravando esse vídeo porque realmente eu entendi que a minha vida precisava de um equilíbrio e eu estava indo por um caminho que não era assertivo, né? Então, assim, eu estava muito focada no lado profissional, eu estava muito focada nas coisas que eu acreditava ser importante para mim, e de lado eu acabei deixando a minha família, meus filhos, né? Então, assim, sempre valorizei ter duplo vínculo, às vezes triplo, né? Então, assim, aquela vontade, aquele desejo ardente de estar ali inserido naquele contexto de trabalho. E aí, com o destino, né, vem aí duas situações. Veio a pandemia, mesmo assim eu continuei o trabalho, né, porque ele é essencial, mas vem um acidente que transforma a sua vida, faz você repensar, faz você olhar para a vida com um outro olhar. E se eu morresse, e se eu não tivesse mais aqui, o que é que seria dos meus filhos? Então, esse foi o primeiro questionamento. E aí você começa a olhar para coisas de detalhes. Então, assim, eu nunca tive tempo de descer e andar, caminhar no meu condomínio, por exemplo. Por quê? Porque eu tinha horário, tem o horário de acordar, tem os meninos para ajeitar para a escola. Então, assim, aquilo não tinha. Então, hoje está todo mundo online. E aí você tem tempo de descer, fazer. Você pode preparar uma refeição, você pode tomar uma refeição prática, você pode fazer sua atividade física, você pode ter energia, você pode ler um livro, você pode estar meditando em algo que você acredita, né? Você pode estar relaxado, fazendo técnicas respiratórias. Então, assim, o olhar da fisioterapia, né, que é a minha graduação, sempre foi muito ligado à parte de reabilitação. E uma das coisas que eu achava que não seria tão necessário é você focar em reabilitar, se você poderia prevenir. Então, eu acabei me tornando mais especialista na parte preventiva, só que prevenção não vende, né? As pessoas acabam não se interessando em pagar algo preventivo, né? Porque tudo depende da mentalidade da pessoa. Então, no caso, hoje eu pago as consequências, né, daquelas minhas escolhas, e motivada a fazer com que outras pessoas tenham a clareza, não que elas vão escolher porque eu estou orientando, não é isso, não é essa a minha intenção. A minha intenção é que elas conheçam que tem uma outra possibilidade, que existe isso, e que ela pode ter o poder de escolher se ela vai por um novo caminho ou se ela continua onde ela está. Então, assim, é dar esse livre-arbítrio ali, né? É fazer com que a pessoa tenha uma outra opção, porque às vezes a pessoa está em determinado trabalho, né? Eu já escutei várias pessoas assim, eu estou trabalhando com isso, eu não me orgulho disso, mas eu só tenho isso para fazer, eu não tenho outra opção. Eu tenho que sustentar meus filhos, eu tenho que alimentar as pessoas. Então, assim, eu preciso de dinheiro para poder comer, para me alimentar. Então, eu faço isso por causa disso.
E hoje, é claro, você pode ter uma opção de aprender algo novo, você pode ter a opção de fazer algo diferente na sua vida. Então, essas coisas acabaram motivando e aí você vai misturando tudo. Você precisa passar por um ciclo, né, de aprendizado para poder você colocar isso em ordem, né? Para poder você conseguir passar essa informação para outra pessoa, porque às vezes a pessoa fica assim, ai meu Deus, eu fiz isso, eu graduei nisso e vou fazer o quê? Então às vezes a gente está fazendo algo que não é aquilo que a gente verdadeiramente está dentro da gente, que é a nossa essência. Então quando você encontra a sua essência, você começa a entender como se posicionar diante do mundo, como ser assertiva, como dar o seu diferencial, como contribuir para algo que já existe, o sistema já está pronto, né? Então a gente já vem vivenciando esse sistema há muito tempo. Então assim, como é que as pessoas conseguem algo e outras não conseguem? Por que umas pessoas fazem diferente? Então assim, a gente tem tudo ali indicando que tem um guia para nossas vidas, né? Então, primeiramente, a gente acredita em Deus, né? Depois, em quem está, nossos gestores que está ali, né? Tomando conta tanto do nosso país, do nosso estado, na nossa cidade, né? Porque eles têm o poder de medidas. E aí chega dentro da nossa casa, né? As pessoas que são responsáveis ali pela nossa educação, ou então quando a gente é o provedor dessa casa, que a gente tem filhos que dependem do nosso exemplo para continuar, né, ali o nosso legado. Então a gente começa a observar que você pode fazer coisas diferentes, que aquilo que você não aprendeu, você pode passar para a nova geração de forma assertiva. E com essa visão de ensinar para meus filhos o que eles precisam fazer, que eu não pude fazer porque eu não tinha o conhecimento que tenho hoje, e que eles podem acelerar esse processo e serem pessoas melhores e buscar dentro deles um desenvolvimento pessoal para que eles possam empreender algo que eles acreditam e que vai trazer valor, agregar valor à vida das pessoas. E por eles estarem ajudando essas pessoas naquilo que aquelas pessoas estão vendo como um problema, eles levam a solução. Eles podem estar ajudando, né, e serem bem pagos por isso, serem recompensados, né? Serem reconhecidos, gerar uma autoridade para eles, para que eles possam desenvolver. Porque qualquer sonho que eles venham ter futuramente a nível de uma faculdade, né? de tudo, tem um custo. Então eles precisam entender que para ter aquilo tem que ter um investimento. E dali ter aquela mente, né, de investimento, uma mente tanto empreendedora como uma mente também de aprendizado, de se colocar no modo aprendiz, de querer ir para o próximo nível, de fazer algo diferente. Então foi pensando nisso tudo que nasceu o Mulher Assertiva. Então o Mulher Assertiva é um projeto grande, né? E dentro dele eu tenho os mini cursos. Então assim, como é que seria isso, Ale? Bem, às vezes a pessoa pensa assim, temos que ser específico. O mundo diz que a gente tem que ser específico, mas você é específico? Você é? Porque eu não sou. Eu sou multipotencial. Então, eu acredito no todo. Então, assim, eu tenho que ter consciência da minha saúde e disposição e da minha energia. Então, assim, quando eu vou a uma consulta médica, eu já sei mais ou menos, né, como eu funciono, o que eu preciso e o que é que vai me fazer bem. E lá eu vou estar discutindo com o médico. Então, assim, o médico vai dizer para mim assim, é isso, né? Então, eu vou estar estudando, lendo sobre determinados assuntos para entender a linha de pensamento do médico e como eu posso estar ajudando essa linha de pensamento para ser positivo na minha vida. Então, é dessa forma que eu penso. Então, se o médico chegar assim e passar para mim N medicações e eu sei que eu tenho, né, litíase bilateral, que eu preciso beber bastante água, né, porque a medicação que eu estava fazendo uso estava tendo efeito colateral, então eu vou chegar para esse médico e dizer, doutor, essa medicação está causando isso, a gente vai ter que rever isso aí. Então, assim, vai ter que ser algo dessa forma. Por quê? Porque eu sei como eu funciono e eu sei que aquelas medicações, de uma certa forma, vão estar bloqueando apenas meu sistema nervoso central para eu não sentir a dor. Mas a dor existe, ela está enraizada em algum lugar. Então, quando você entende onde a dor está, você busca outras técnicas. Então, assim, às vezes a pessoa pergunta assim pra mim, por que você faz sessão de bloqueio? Bem, a dor é local.
eu tomo bastante remédio para poder bloquear meu sistema, né, central de uma dor que está aqui, física. Então, se eu posso colocar algo lá naquele local para melhorar e evitar eu ficar tomando tanta medicação, tendo efeito colateral, lógico que eu vou fazer. Então, você tem clareza daquilo ali. Então, a parte da saúde, você tem que saber um pouco para você administrar a sua saúde, a sua disposição e a sua energia, porque você precisa estar bem, principalmente se você é um empreendedor, se você é uma pessoa que vai para a jornada, né, do herói. Então, você precisa realmente estar bem, porque ninguém vai fazer uma trilha doente. Ah, eu tô gripado, tô resfriado, vou fazer trilha. Não, a pessoa só vai fazer uma trilha se ele estiver bem. Então, é basicamente isso. Então, quando você vê que a primeira parte é você estar bem, sua saúde e disposição. Então, você precisa conhecer como você funciona. Depois, o seu intelectual. Como é que está o seu intelectual? O que é que você lê? Como é que você está alimentando sua mente? Porque você é tudo que você lê. Então, como é que você está alimentando a sua mente? É um ponto positivo. E aí você vai ver quais são os livros que você lê, aquilo que você está lendo agrega valor, tem a ver com o que você está fazendo. Então, assim, você vai começar a buscar. Você vai assistir filmes, porque os filmes, eles trazem imagem, eles trazem a sensação. Você sente aquilo ali, você se coloca, às vezes, no lugar daquele personagem. Muitas vezes a gente está assistindo um filme romântico e a gente começa a chorar, né? Pois é, a minha filha que eu diga. Assistir filme com ela tem que ficar, para filha, calma, não, é só filme. Porque você se emociona, porque você começa a se colocar no lugar do outro, você faz a empatia ali de boa. E aí você vai descendo mais um pouco, você vai chegando ali na parte que você precisa ter um equilíbrio, né? Porque você tem que ter uma vida pessoal equilibrada, exatamente, para poder você focar nas coisas profissionais de uma forma assertiva. E aí você vai começar a focar no seu profissional, na sua carreira. O que é que você quer trabalhar? Qual é a carreira que você quer? Vai ser apenas trabalho, uma carreira? Você vai gerar uma autoridade? Você simplesmente vai ser funcionário de uma pessoa? O que é que faz sentido para você? Você quer ter dinheiro para conhecer o mundo e você sabe que juntando aquele valor ali você não vai conseguir? Você pode contribuir com algo que você estudou, algo que você coloca experiência em você mesmo e você pode estar ali criando um método e fazendo uma mentoria, ajudando pessoas na sua visão, naquilo que está dando certo para você, como um empreendedor, por exemplo. Então, aí, no caso, você vai buscar esse equilíbrio dentro de você. E existem técnicas respiratórias para isso. Você vê que na fisioterapia, para a gente reabilitar, a gente usa muito técnicas respiratórias, né? Então, assim, são técnicas simples, que no dia a dia a gente não dá valor, mas assim, a gente respira de uma forma errada, né? E a gente poderia estar respirando de uma forma correta. Mas por que a gente não faz isso, né? Porque a gente não tem a devida orientação. E por que a gente não tem essa orientação? Algumas vezes a gente não busca orientação e outras vezes a gente busca, mas as pessoas estão no piloto automático da vida, né? Então vamos lá. Eu como físio estou no piloto automático da vida. Eu sei o que eu posso fazer para prevenir, mas eu não estou fazendo nada. É tipo você ter uma nutricionista que ela, né, quer que a pessoa tenha um estilo de vida saudável e ela não faz esse estilo de vida saudável na vida dela. Então, se você não aplica na sua vida, você não chega ao conhecimento, você não tem a sabedoria. Você tem o conhecimento, mas você não tem a sabedoria, porque a sabedoria é quando você aplica esse conhecimento. Então, você passando por essas etapas do profissional, você entende que você também precisa entender um pouco do seu lado financeiro, né? Então, assim, a gente não aprende finanças, né? Mas a gente tem que entender que o dinheiro está em todo o movimento. Ele é importante, porque, assim, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você precisa do dinheiro, porque ele é a moeda de troca, né? A não ser que você esteja na zona rural, que você pega e plante lá a laranja, vai trocar lá pelo empim do vizinho, né? Que isso ainda acontece. Mas, a nível geral, a gente precisa dessa moeda de troca. Então, assim, ele é importante, porque tudo que você vai fazer, que você precisa consumir, ter ou resolver, até você ajudar uma pessoa, você vai ajudar nem sempre com suas habilidades, seus dons e talentos. Às vezes você precisa ajudar essa pessoa financeiramente falando mesmo. Então, aí vem a parte também da sua contribuição social, de estar ajudando o próximo.
E aí, quando você se depara com tudo isso, você vê como é seu relacionamento com seu marido, se você é casado, com sua esposa, né? Com uma pessoa que você convive. Então, como é esse relacionamento? É positivo? É explosivo? É aquilo que mexe com sua cabeça, que te desequilibra? Ou aquilo que faz você mudar de fase e ir para a próxima etapa? Como é sua relação com a família, né? Você é o tipo daquela que está incluída no ciclo da família, que você está ausente da família, cada um pro seu lado, todo mundo junto, misturado, né? Qual a visão que você tem na educação dos seus filhos, né? Esses filhos são problemáticos, você participa, você entende a cabeça do seu filho para poder ver como pode ajudar, ou você julga tudo e aí acaba estragando tudo. Então, assim, você vai ver que você precisa estar bem nesses aspectos. E aí você vai ver sua vida social agora com isolamento. Então, assim, como é que a gente está vivendo o tempo de hoje, na vida, o nosso social, essas partes. Então, tudo isso é importante no processo, para a gente conseguir evoluir como pessoa, né? Ser uma pessoa melhor. E aí vai envolver sua criatividade, se você gosta de bordar, se você gosta de costurar, se você gosta de fazer PowerPoint, por exemplo, né? Ou então no Canva ali, eu amo fazer, é terapêutico, né? Fazer arte no Canva, pra mim, é terapêutico. Amei quem inventou o Canva. Porque você tá até no consultório ali esperando a consulta, eu tô lá. Cada um vai buscando o que faz sentido pra você, né? E aí você vai usando sua criatividade e a plenitude. Então, assim, plenitude é você estar feliz, ter liberdade, de você chegar assim, agora, vou fechar tudo aqui e vou pra praia. Botar um biquíni ali, vou pra praia. Gente, isso é show. Então, assim, essas coisas que você, dentro de você, você vai avaliando e vendo se é positivo ou não. Ou então você fala assim, não, eu vou dedicar esse tempo, essa manhã, pra estar aqui nesse lugar, gravando esse vídeo pra ajudar pessoas. Então, isso também é positivo. Lógico que quando a gente faz um movimento desse, nessa proporção, a gente acaba sendo remunerada de uma certa forma, porque assim, gera audiência, as pessoas veem, se identifica com o seu vídeo, ela identifica com o que você está fazendo e aí ela vai vir buscar uma ajuda maior, ela vem até você, né? Ela vai querer o seu serviço, o que você faz, como é que você pode estar ajudando ela dentro de tudo aquilo que você falou. E aí você vai estar guiando. Então, assim, é dando que a gente recebe. E aí vem a parte espiritual. Então, assim, eu acredito na criação, né? Eu sou criacionista. Então, assim, eu acredito na presença de Deus, que Deus é presente na minha vida, na vida das pessoas, né? Acredito em anjo da guarda, que a gente nasce, tem aquele anjozinho da guarda ali, que cuida da gente até a gente chegar numa fase de decisão e que a gente tem o livre-arbítrio também de escolher qual o caminho que a gente vai seguir. É por isso que a gente tem que respeitar o que as pessoas escolhem, mas a gente tem que levar o conhecimento para essas pessoas, porque aí ela vai fazer uma escolha assertiva. Porque assim, se eu falar para vocês assim, eu creio na eternidade da vida, vocês vão ficar assim. Mas por que se eu falar isso para pessoas que estudam a Bíblia, elas não vão ficar, né? Tá. Não, por quê? Porque tá lá. Então, quando a gente lê, estuda, a gente vê que existe uma vida eterna, né? Então, assim, mas as pessoas que acabam não estudando, deixando aquilo ali em desuso, começam a viver só essa vida aqui. E aí acha que vai acabar aqui mesmo. Então, assim, você começa a entender a morte, para onde eu vou, o que é que acontece comigo quando eu morro. Então, assim, que legado eu vou deixar para as pessoas até a grande vinda, se você acredita que Jesus está voltando. Então, assim, são coisas que realmente faz sentido para um e não faz sentido para outro. Por quê? Porque o conhecimento está para todo mundo, mas cada um busca aquilo que faz sentido. Então, para mim, não faria sentido nenhum eu buscar algo que vai de encontro ao meu valor, né? Aquilo que não é forte na minha vida. Então, se a pessoa disser para mim, não, isso aqui dá jeito, aquilo pode até dar jeito, mas assim, se não faz sentido para mim, então existe algo que você também, dentro de tudo isso, que é ofertado pelas pessoas, né, pelo mundo, por hoje, que o marketing está muito alto, você tem o poder de decisão. Então, como é que eu tenho esse poder, Ale? Quando você faz o seu desenvolvimento pessoal, que você entende. Por que que eu entendo que determinado assunto não é importante para o meu nicho, né? Porque eu sei qual é o meu foco, o que eu estou fazendo especificamente falando. Então, é da mesma forma. Então, na sua jornada, porque você traz o futuro
para o seu presente. Então, você sabe o que é que você vai fazer daqui em 10 anos, por exemplo. Então, nesses 10 anos, identificou ali que você vai fazer um curso de inglês, por exemplo, não identificou que você vai fazer esse curso de inglês, não necessita. Então, não precisa ele estar nesse planejamento agora. Então, nesses 10 anos, tá lá indicando que você vai fazer uma faculdade de advocacia, não está identificando, porque todo o seu perfil é para o jornalismo. Você gosta de comunicação, porque você sabe qual é o seu perfil comportamental. Então, assim, eu sou uma pessoa altamente comunicadora, então eu gosto de estar gravando vídeos, de estar na frente das câmeras, e aí vai. E também você dependendo do seu chamado, porque todo mundo tem um chamado. No meu caso é um chamado, porque eu estava na área de saúde, né? Área de saúde. E aí fiz tudo, investi tudo na área de saúde e o destino vem e diz, você não pode exercer aqui na área de saúde, porque você tem determinada patologia que não vai fazer bem para a sua saúde se você permanecer nesse tipo de trabalho. E aí você faz o quê? Você investiu a vida toda nisso e aí você fica ali se retorcendo, né? Um conflito interno. O que é que eu faço da vida agora? Eu me formei nisso, eu sou físio, não vou poder atuar como físio e agora o que é que eu vou fazer? Aí você senta na frente do médico, o médico vira para você vai ter que trabalhar com o cérebro. Aí você tem que ser estrategista. Você tem que pegar e falar assim, dentro da minha graduação, qual é a parte que eu posso ir agora para ajudar pessoas? Então, assim, toda a mensagem vem, a resposta motora da fisioterapia vem do cérebro. Então, vamos lá estudar esse cérebro aí para ver o que acontece. E aí você vai começar a entrar na parte do comportamento humano. Foi aí que veio o analista comportamental. E está sendo muito significativo para mim, porque eu posso agregar o meu conhecimento para mim mesmo e passar isso para as pessoas, né? Que a pessoa vai estar fazendo algo que eu estou testando e está dando certo para mim. Então, nessa fase aí, você vai aprendendo cada dia vez mais a ser uma pessoa melhor. E isso você vai refletir aonde? No seu negócio, porque se você está bem, você está bem nos seus negócios, porque se você estiver enfesado, você vai ser aquele líder que só Jesus na causa, né? Mas aí você vai começar a decidir como é que você... E quando você está positivo, olha a jornada aí do empreendedor, o que é que precisa? Ele precisa de positividade, então ele é o protagonista que precisa de positividade, ele precisa de resiliência, né, para mover a ação. Então, se você tem a resiliência ali, você vai ser uma pessoa positiva. Porque enquanto o mundo está dizendo, tá caindo todo mundo. Então, assim, 10 mil caiu à sua direita, à sua esquerda, mas você tá ali, positivo. Eu não vou cair, tô focado. Então, isso é algo que vai fazer você ir para ação e você vai ter resultados extraordinários, porque os resultados só vêm quando você faz a ação. Eu espero ter ajudado nesse vídeo, né? Eu estou aqui me preparando também para o workshop de empreendedores, porque a gente começa a avaliar. É uma jornada que você faz sozinho e você precisa de uma ajuda sobrenatural. Então você precisa de fé. Fé é acreditar em algo. Fé é acreditar que Deus vai prover, que Ele vai fazer você mudar de fase. Beijo aí no coração e até o próximo vídeo.